Vamos dar sequência então, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, comemorou o fim das sanções dos Estados Unidos contra ele e a esposa. E quem tem os detalhes é a repórter Rani Veloso, portanto. É isso, o governo dos Estados Unidos decidiu retirar as sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a esposa dele, Viviane Barsi de Moraes, e a empresa da família. Eles foram retirados da lista de estrangeiros sancionados pela lei Magnitsky, que é conhecida como a pena de morte financeira. O governo dos Estados Unidos não deu explicações para a retirada. Desde o dia 30 de julho, o ministro Alexandre de Moraes havia sido sancionado e a esposa desde o dia 22 de setembro. Na época, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, alegou apenas o caça às bruxas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado pela trama golpista, caso que foi relatado pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro comentou na noite desta sexta-feira a decisão do governo Trump. Agradeceu o empenho do presidente Lula, disse que a verdade prevaleceu e que é uma vitória tripla da justiça brasileira. O presidente Lula também fez menção a essa decisão de Donald Trump de retirar essas sanções, disse que levou o caso durante a ligação que ele fez com o presidente dos Estados Unidos no início deste mês e falou que a vitória de Alexandre de Moraes é a vitória brasileira, da democracia brasileira. Foram essas as palavras do presidente Lula. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, que permanece nos Estados Unidos e atuou por essas sanções, junto com Paulo Figueiredo, em uma nota nas redes sociais, disse que receberam com pesar a notícia e que continuarão trabalhando para a libertação do povo brasileiro. O senador Flávio Bolsonaro, que agora é pré-candidato à presidência da República, disse que Trump fez um gesto à anistia, que foi aprovada a dosimetria nessa semana aqui na Câmara dos Deputados, e o senador disse que na próxima semana a proposta deverá ser aprovada também no Senado. A ministra das Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, disse que é uma vitória para o Brasil, para o presidente Lula e uma derrota para a família Bolsonaro, a quem ela chamou de traidora da pátria. De Brasília, Rani Veloso. Muito bem, vamos comentar essa notícia com Luiz Augusto Durso. Durso, como é que você avalia toda essa situação agora? E aquela lá, Eduardo Bolsonaro, que ele fez lá nos Estados Unidos, e agora nós temos toda a equalização que era o mais desejado aí entre a relação de Brasil e Estados Unidos. Olha, Marcelo, são muitas as interpretações dadas pela qual seria de fato a razão do Trump ter tirado a sanção do ministro Alexandre de Moraes. Primeira interpretação, que me parece ser a mais prudente, seria que, de fato, Trump, quando aplicou o tarifaço, quando suspendeu os vistos e aplicou a lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, ele estava fazendo uma pressão para ter algum tipo de negociação com o governo brasileiro e chegar onde ele desejava do ponto de vista comercial, do ponto de vista dos seus próprios interesses americanos, né? Do próprio interesse do país que ele preside. Esse poderia ser a primeira hipótese. Segunda hipótese seria a situação de que Trump, ele aplica a lei Magnitsky e ele sente a reação aqui no Brasil. Como praticamente nada aconteceu desde então, ele volta atrás, fala, não, eu dei uma chance para o povo brasileiro, nada fizeram, então eu não vou manter uma sanção tão grave a um ministro de uma Corte Suprema. Terceira hipótese, que é a hipótese ventilada pelo Flávio Bolsonaro, que ele teria visto a situação da aprovação na Câmara Federal da lei do PL da dosimetria, e isso poderia ser interpretado como um recuo de toda o próprio Congresso brasileiro, o próprio governo brasileiro, e por isso ele teria tirado as sanções. Pouco importa, na verdade, quais são as razões agora, que a gente nunca vai saber, porque isso está, claro, dentro de um interesse americano que a gente não vai colocar a público, ou eles não falarão a público. Mas o resultado político final eu vejo como proveitoso para Lula, né? Para a esquerda. A direita perde
com esse recuo do Trump, porque tinha comemorado que, mediante um trabalho de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo, teriam conseguido essa sanção e que as coisas iriam mudar, o Brasil iria mudar, etc. E essa situação, então, caiu por terra, porque o governo americano hoje faz negócios direto com o governo brasileiro. Trump e Lula estão em clima muito amistoso e diplomático, e também agora chega essa situação, mesmo diante numa semana em que tivemos um grave acontecimento, que seria aquela denúncia da contratação do escritório de advocacia pelo Banco Master, que seria da esposa do ministro Alexandre de Moraes, a valores bastante expressivos. Mas isso parece que não teve interferência nenhuma na decisão de Donald Trump, que politicamente tem uma repercussão muito grande no Brasil.